Olá, seja muito bem-vindo a mais um vídeo. Hoje o texto bíblico para meditação está no livro de Hebreus, capítulo 11. Peço que você fique até o final desse vídeo, pois trarei passagens que constam na Bíblia que pela fé muitos milagres aconteceram pelo poder de Deus. Porque Deus é o que opera em vós, tanto o querer como o efetuar, segundo a sua boa vontade, assim como está no livro de Filipenses, capítulo 2, versículo 13. A fé é uma palavra que possui um significado profundo. Afinal, um dos principais versículos das Escrituras diz que o justo viverá pela fé. Assim também como no livro de Mateus, capítulo 17, versículo 20, que diz: Em verdade vos digo que se tiverdes fé, como um grão de mostarda, direis a este monte: passa daqui para acolá, e ele há de passar, e nada vos será impossível. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. A única forma de recebermos a graça, a salvação, é mediante a fé. E o apóstolo Paulo, nessa passagem, deixa claro que isso não vem de nós, mas é um dom de Deus. O dom que nos leva a crer em Cristo e a ser salvos. A fé é um presente do Senhor. A pregação vem do ouvir a palavra de Deus. Ninguém chega à fé em Cristo sem antes ouvir o Evangelho e a sua palavra. Hoje temos dois papéis importantes em relação à fé: ouvir a palavra e proclamar o Evangelho. Por isso é importante buscarmos ter uma fé perseverante, pois uma pessoa não terá fé sem ouvir a palavra. De sorte que a fé é pelo ouvir, e o ouvir pela palavra de Deus, assim como está escrito no livro de Romanos, capítulo 10, versículo 17. Portanto, ainda que a fé seja um presente de Deus, nós ainda assim temos o dever de seguir ouvindo a palavra e proclamando o Evangelho a toda criatura. Se você puder, eu peço que você acompanhe a leitura na sua Bíblia do livro de Hebreus, capítulo 11, que diz: Ora, a fé é a substância das coisas pelas quais esperamos, a evidência das coisas não vistas, porque por ela os antigos obtiveram um bom testemunho. Através da fé, entendemos que os mundos foram moldados pela palavra de Deus, de modo que as coisas que são vistas não foram feitas das coisas que aparecem. Porém, sem fé é impossível agradar-lhe, porque é necessário que aquele que se aproxima de Deus acredite que Ele existe e que é o galardeador daqueles que diligentemente o buscam. Pela fé, Noé, tendo sido avisado por Deus a respeito das coisas que ainda não se viam, comoveu-se com temor. Preparou uma arca para a salvação da sua casa, pela qual condenou o mundo e tornou-se herdeiro da justiça que é segundo a fé. Pela fé, Abraão, quando foi chamado a ir para um lugar que havia de receber posteriormente por herança, obedeceu e saiu sem saber para onde ia. Pela fé, peregrinou na terra da promessa como em uma terra estranha, habitando em tabernáculos com Isaque e Jacó, os herdeiros com ele da mesma promessa. Porque procurava por uma cidade que tem fundamentos, da qual o artífice e construtor é Deus. Pela fé, também a própria Sara recebeu vigor para conceber descendência e deu à luz a uma criança quando já de idade avançada, porquanto teve por fiel aquele que havia prometido. Pela fé, Abraão, quando foi provado, ofereceu a Isaque, aquele que recebera as promessas, ofereceu o seu unigênito.
Dele foi dito: em Isaque será chamada a tua descendência. Pela fé, Isaque abençoou Jacó e Esaú, concernente às coisas futuras. Pela fé, Moisés, quando nasceu, foi escondido 3 meses por seus pais, porque viram que era um menino formoso, e não temeram o mandamento do rei. Pela fé, Moisés, sendo crescido, recusou ser chamado filho de Faraó. Pela fé, deixou o Egito, não temendo a ira do rei, porque perseverou, como quem vendo aquele que estava invisível. Pela fé, passaram o mar vermelho, como por terra seca, e os egípcios que o mesmo fizeram afogaram-se. Pela fé, os muros de Jericó caíram após serem rodeados durante 7 dias. E lembre-se sempre, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus.